ZYA 250, TV Norte Amazonas. Uma emissora afiliada ao SBT. Muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 17 de maio de 2021 e nós já estamos aqui com você até às 7 da manhã para trazer muita informação, todos os destaques do fim de semana, todos os destaques da madrugada, das primeiras horas da manhã dessa segunda. Fica com a gente que tem muita informação para você. Hoje a gente vai mostrar um protesto aí dos empresários do ramo de alimentação. Eles pedem ao governo do Amazonas a liberação total dos bares e restaurantes aqui em Manaus. Isso porque o estado decidiu manter as restrições diante do alerta de uma nova onda de casos da Covid-19. Olha, gente, por falar em liberação das atividades, o governo do Amazonas autorizou a partir de hoje a reabertura de mais setores da economia. Você vai saber as novidades no programa de hoje. A gente também traz casos de polícia. Um ex-presidiário foi perseguido e assassinado a tiros por 2 pistoleiros. Isso aconteceu no centro da cidade e essa vítima foi morta na frente da esposa. Que triste, né? Só que, segundo a polícia, esse crime foi um acerto de contas. A gente fala também de crimes virtuais, o vazamento de fotos e vídeos íntimos sem consentimento é bem mais comum do que a gente imagina. E olha só, o número de boletins de ocorrência desse tipo de crime cresceu e muito. A gente mostra hoje no 6 Horas Notícias para você. Eu vou falar de enchente, vou para Parintins, no interior do Amazonas, porque o nível do rio Amazonas alcançou a marca histórica da maior cheia já registrada na região desde o ano de 2009. Olha, o nível por lá, em Parintins, do rio Amazonas, já chegou a 9 metros e 38 centímetros. E ainda falando em cheia dos rios, ontem, parte do trecho da Avenida Eduardo Ribeiro, ali entre as avenidas 7 de Setembro e Floriano Peixoto, foi interditado. A água do Rio Negro está invadindo cada vez mais a avenida e os comerciantes amargam prejuízos. Você vê aí as imagens no vídeo, ó, como é que já está a avenida ali Eduardo Ribeiro. Hoje também a gente fala de esporte. Para conhecer a história do fenômeno Kathleen Vieira, a amazonense que participa das lutas de MMA. E olha só, ela participou do programa Momento Norte de MMA deste domingo aqui na TV Norte Amazonas. Esses aí são alguns dos destaques do 6 Horas Notícias dessa segunda-feira que começa agora. Fica com a gente. Bom dia novamente. Olha, nós ainda estamos num período de pandemia, né? Os cuidados têm que ser redobrados e aí as medidas restritivas continuam, é claro. Os empresários do ramo de alimentação pedem ao governo do Amazonas a liberação total dos bares, dos restaurantes aqui em Manaus, né? A gente entende aí a necessidade aí dessas pessoas terem os seus trabalhos. O estado decidiu manter as restrições ao mesmo tempo que o alerta de uma nova onda de casos é divulgado por especialistas, é o que a gente vê agora na reportagem. Os impactos econômicos causados pela pandemia continuam afetando o setor de bares e restaurantes. Os empresários amargam prejuízos. Nossa capacidade de endividamento já está extrapolada há muito tempo. Milhares já quebraram, fecharam as portas e muitos estão ainda se preparando para fechar também. Diante desse cenário, os empresários do ramo de alimentação solicitaram, junto ao governo do Amazonas, a liberação total de bares e restaurantes, pois mesmo com a flexibilização atual, muitos não estão conseguindo manter nem as despesas mínimas dos estabelecimentos. A gente acredita que o momento agora é de operar plenamente, sem restrições. Mas na visão deste epidemiologista, Manaus vive hoje um alerta para um possível aumento repentino do número de casos da Covid-19. O que nós vimos, esse aumento acontecer lá no finalzinho de agosto de 2020, esse aumento cresceu em setembro, se manteve em patamares estabilizados mais altos e explodiu no final de 2020. O governo do Amazonas não acatou o pedido da Abrazel.
mas decidiu ampliar o horário de funcionamento de restaurantes, bares e lanchonetes aos domingos. Os estabelecimentos passam a abrir às 7 da manhã e a encerrar as atividades às 10 da noite. A capacidade de clientes continua restrita a 50% da ocupação. E olha, hoje termina a autorização de acesso à Praia da Ponta Negra em dias úteis. O repórter João Luiz Onetti foi lá nesse domingo para verificar se as pessoas realmente respeitaram essa regra, já que nos finais de semana o acesso fica proibido. E o João traz as informações para a gente agora na tela do 6 horas. Olha só isso mesmo, termina nesta segunda-feira a autorização para o acesso aqui à Praia da Ponta Negra. No último dia 3 de maio, a Prefeitura de Manaus publicou no Diário Oficial do município essa autorização em dias úteis, de 6 da manhã até às 5 da tarde aqui na praia. Ou seja, em feriados, pontos facultativos e finais de semana, não é possível, não é permitido esse acesso aqui à Praia da Ponta Negra para evitar aglomerações. Desde setembro do ano passado, a praia estava interditada para evitar justamente a propagação do novo coronavírus. E a Prefeitura de Manaus, claro, deve se posicionar dizendo se vai aumentar esse período aí de autorização ou vai barrar. A gente fica nessa expectativa aí. Nesse domingo foi um dia bem tranquilo aqui na Ponta Negra, todo mundo estava respeitando, o movimento estava muito tranquilo aqui na praia, ninguém acabou aí desrespeitando essa regra. A gente encontrou a presença de policiais, da Guarda Municipal Metropolitana, dando prosseguimento aos procedimentos de fiscalização. E, claro, lá em cima, no calçadão, o movimento continua liberado aí para os vendedores, inclusive de 6 da manhã até as 11 da noite, quem trabalha com alimentos, e de 6 da manhã até as 7 da noite para os demais. E, claro, a gente sempre reforça que se você for sair de casa para caminhar, para fazer um passeio, use sempre a máscara e, de preferência, leve um frasco com álcool em gel para que você possa fazer a higienização das suas mãos e evitar qualquer tipo de contaminação pela Covid-19. Volto com você. Obrigada, João. Evitar é sempre bom porque essa doença é gravíssima. E olha, por falar em liberação das atividades, o governo do Amazonas autorizou a partir de hoje a reabertura de mais setores da economia. Quem conta pra gente ao vivo é o Vinícius Antunes, que já está preparado ali para trazer a situação pra gente. A gente quer saber como é que vai ficar a circulação de pessoas nesse período. Vinícius, bom dia para você. Oi, Mariana, muito bom dia para você, bom dia ao telespectador. A circulação de pessoas fica mantida aquela restrição de meia-noite até 6 horas da manhã. O governo optou por manter essa restrição para evitar, claro, festas clandestinas, reuniões aí com aglomerações, mas liberou outros setores da economia, como você falou. Um setor que foi liberado, foi as aulas presenciais em instituições de ensino do interior do estado. Essas aulas vão retornar a partir de amanhã, quarta-feira, com as escolas que já estão passando por adequações pela Fundação de Vigilância em Saúde para atender da melhor maneira e, claro, evitar a contaminação com a Covid-19. Outros setores que vão sendo flexibilizados, um deles é a questão do entretenimento, espaços recreativos infantis dentro de shoppings ou restaurantes estão liberados para abertura, desde que os brinquedos ali não causem aglomeração. Um dos brinquedos que não está liberado, por exemplo, é a questão da piscina de bolinhas, já que muitas crianças vão ali juntas e acabam se aglomerando. Bares e restaurantes ganham mais tempo para funcionar, Mari. Eles podem funcionar agora de 6 da manhã até 11 horas da noite. Ganham mais tempo aí, segundo o governo do estado, para funcionar. Espaços culturais também estão sendo retomados pelo governo do estado, algum deles para visitação, e outros setores da economia também. Flutuantes que funcionam como restaurante podem funcionar agora de 9 da manhã até 6 horas da tarde. O governo vai flexibilizando algumas medidas, mas prefere manter a restrição de circulação de pessoas de meia-noite até 6 horas da manhã, como já havia sido feito desde o início da pandemia. Algumas outras flexibilizações que foram feitas aí pelo governo do estado, como por exemplo, o funcionamento de brinquedotecas, vedado o uso de túneis e piscina de bolinha, como eu falei, e permitida a prática de esportes coletivos ao ar livre também, com aí, claro, uma restrição de grupo de pessoas. Essas foram algumas medidas de flexibilização que o governo do estado promoveu na última sexta-feira, com destaque, Mari, para a volta das aulas presenciais em instituições de ensino do interior do estado que estão passando por adequações. Volto com você. Obrigada, Vinícius. Daqui a pouco eu volto contigo com mais informações ao vivo, circulando aí pela nossa cidade, já a nossa equipe desde as primeiras horas da manhã. E a gente traz agora casos de polícia. Um ex-presidiário foi
perseguido e assassinado a tiros por 2 pistoleiros. Esse caso aconteceu lá no centro da cidade. E olha, gente, essa vítima foi morta na frente da esposa. Que triste, né? Só que, segundo a polícia, o crime, infelizmente, foi mais um acerto de contas. Vamos ver. O ex-detento Davi Oliveira Pereira, de 26 anos, foi executado a tiros na noite de sexta-feira. Ele conversava com 2 amigos e a companheira quando foi surpreendido pelos assassinos no centro de Manaus. O homem estava nessa praça na companhia da esposa quando os criminosos chegaram. Eram 2, estavam a pé. Ele tentou fugir, correu até chegar ali do outro lado desta rua, naquele ponto. Os bandidos atiraram durante todo o tempo. Um dos tiros, inclusive, atingiu uma pessoa que estava esperando um ônibus nessa parada. Era Adalberto Alves da Silva, de 69 anos. O idoso foi atingido por um tiro no pé, socorrido pelo SAMU e encaminhado ao hospital. Ele não corre risco de morte. Segundo a polícia, o casal era envolvido com o tráfico na região. Ele é usuário de droga, né? Ele e ela, né? E deve ter sido acerto de conta. Vocês viram a quantidade de dinheiro que eles ainda tinham aí? Eles eram passador de droga. Davi foi atingido com um tiro no braço e outro nas costas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A morte dele é tratada pela polícia como acerto de contas do tráfico de drogas. Mais uma vítima do tráfico de drogas, infelizmente, na nossa cidade. A gente continua com casos de polícia, porque o empresário foi vítima de um sequestro relâmpago. Isso aconteceu na madrugada de sábado, lá na estrada do Puraquequara. A polícia militar conseguiu identificar o veículo do empresário, que era conduzido por um dos assaltantes. Houve aí uma perseguição. Os bandidos conseguiram escapar e deixaram para trás o carro e a vítima. Kamel Mohamed Abdallah estava amarrado no banco do passageiro. Horas depois, um dos suspeitos foi identificado e preso. Esse caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Que absurdo você ver as imagens aí do empresário encurralado, amarrado dentro do carro. Que absurdo, os bandidos fazendo as pessoas de bem vítimas, né, para pegar dinheiro de uma forma fácil, ao invés de trabalhar. Tudo que o empresário consegue, com certeza, foi aí fruto de muito esforço, e a gente parabeniza a polícia por mais esse trabalho, mais um caso elucidado. E olha, tem mais casos de polícia aqui no 6 Horas para você. Um comerciante de 46 anos foi preso, acusado de ter matado um escrivão da Polícia Civil. Esse crime aconteceu em 2007, gente, aqui na capital, já faz muito tempo, e o suspeito foi localizado essa semana lá no Pará, em uma cidade do estado do Pará. O assassinato do agente de segurança foi motivado, pasmem, por um jogo de futebol. A prisão do comerciante Jailson de Lima Leite, de 46 anos, ocorreu 6 anos após ele ser considerado foragido pela justiça. O homem é acusado de ter matado o escrivão da Polícia Civil do Amazonas, José Francisco Carvalho. O crime ocorreu em 2007. O suspeito estava levando uma vida normal com a família no município de Castanhal, no estado do Pará. Baseado nessa informação, nós começamos a trocar detalhes com aquela equipe lá da delegacia de Castanhal e conseguimos a localização exata dele. Confirmamos que se tratava do foragido aqui do estado do Amazonas. O escrivão morreu por um motivo banal. Uma partida de futebol gerou a briga entre os 2 homens. Um deles, por ser um agente de segurança, decidiu prender o agressor. A ação foi percebida pelo irmão do suspeito, que decidiu intervir. Houve uma troca de tiros. Inclusive, o autor também foi baleado, mas o escrivão acabou morrendo. Chegou a ficar preso um tempo em que ele ficou no hospital e depois pôde responder o processo de liberdade. Porém, não seguiu as regras que foram impostas a ele, saiu do estado sem ter comunicado à justiça, e por essa situação, como foi explicado anteriormente para vocês, foi decretada a prisão dele e nós conseguimos lograr êxito em fazer essa prisão da melhor forma possível. O comerciante deve ficar à disposição da justiça a partir de agora. E
E olha, em Manacapuru, o prefeito Beto D'Angelo contratou uma empresa para fornecer combustível para os veículos da prefeitura por 4 bilhões de reais. Esse é um dos destaques que a gente vai mostrar no próximo bloco aqui no 6 Horas Notícias para você. E tem muito mais informação, com certeza, até às 7 da manhã. Você fica ligadinho. A gente vai falar de crimes virtuais, o vazamento de fotos e vídeos íntimos sem consentimento. Olha, tem sido bem mais comuns do que a gente imagina. São 6 horas e 15 minutos, não sai daí que esses e outros destaques a gente mostra para você já já aqui no 6 Horas Notícias. Até já. Bom dia aos internautas, pessoal que acompanha a gente no Facebook. Bota na tela, produção. Johnny, bom dia para você. Pastor Simonides, nosso telespectador assíduo, muito bom dia. Railton Pinheiro da Costa, de Barreto e São Paulo. Ah, como eu fico feliz quando o pessoal de fora do Amazonas também prestigia a gente. Que coisa boa, né? Sou de Santa Mariana. Olha, Vanessa, também obrigada, minha linda. Obrigada pela companhia, pela audiência. José Maico, bom dia. Um forte abraço também da nossa equipe para você nessa segunda-feira. Oi, Solange, bom dia. Obrigada pela companhia, viu? Vicente Meirelles assistindo do ônibus, indo para o trabalho. Fico feliz também, pessoal que chega no trabalho bem informado com a gente, que coisa boa. Lucas Gama sempre acompanhando, bom dia para você. Adson tá sempre com a gente, bom dia, boa semana também, viu? José Maico também sempre comentando. Eucilene, bom dia para você, minha linda. Bom dia a todos os espectadores. A gente vai continuar sempre conversando nos intervalos. Vocês podem dar sugestões de reportagens, vocês podem comentar as reportagens também junto com a gente, que a nossa produção está ligadinha com certeza. E desde já a gente agradece a audiência, o pessoal que está no ônibus, nas paradas de ônibus, no interior do Amazonas, na capital, em outros estados do país. A gente volta daqui a pouquinho. Continua com a gente. De volta ao vivo com você, em Manaus são 6 horas e 18 minutos para falar de denúncia. A deputada Maiara Pinheiro, do Progressista, é alvo de uma queixa-crime depois de contratar 2 familiares que moram no exterior para assumir cargos na Assembleia Legislativa aqui do Amazonas. Olha, os especialistas afirmam que, apesar de imoral, esse ato de nomear pessoas de outros países não se enquadra como crime. Vamos ver. O que você acha de receber para trabalhar em Manaus, mas morar em outro país? Uma pouca vergonha fazer isso com os brasileiros, né? Com os amazonenses, né? Olha, é injusto isso. Porque eles têm que, como eles são contratados para trabalhar aqui, eles têm que trabalhar aqui e morar aqui, né? Para fazer o benefício aqui. E o que você acha de deputados que colocam pessoas para ganhar um salário pago com dinheiro público, mas que na verdade nunca apareceram para trabalhar? Eu acho uma falta de respeito com as pessoas que estão aqui e elegeram eles. Parece surreal, mas aconteceu aqui mesmo na Assembleia Legislativa do Amazonas. A deputada Maiara Pinheiro, do Partido Progressista, foi alvo de uma queixa-crime junto ao Ministério Público por nomear a ex-madrasta Rosimério Cunha Martins, que mora em Portugal, para o cargo de assessora de diretoria. A nomeação consta no Diário Eletrônico da Assembleia, na edição do dia 26 de fevereiro. Na denúncia aparece também o nome do cunhado da parlamentar, Rian Gabriel Silva, que mora em Toronto, no Canadá. Rian foi nomeado como assessor de diretoria no dia 25 de fevereiro. Nas redes sociais dele e da irmã da parlamentar, é possível verificar ambos posando em fotos no exterior. Esse especialista comenta que, apesar de imoral, o ato de nomear não se enquadra como crime. O próprio STJ já decidiu, no final do ano de 2020, que não há crime, não há tipificação criminal quanto à questão de nomear funcionários fantasmas.
O que pode ocorrer é, a partir do momento que se nomeia, surgir algumas tipificações do Código Penal, inclusive um que a gente pode citar é o peculato desvio. O caso, infelizmente, não é novidade no cenário político brasileiro, mas desta vez as nomeações feitas pela deputada Maiara Pinheiro, que é a mais votada da história do Amazonas, com 50.819 votos, afetam os princípios da moralidade, ao nomear pessoas que nem mesmo moram no país, algo que levanta grandes suspeitas sobre a conduta da parlamentar. Como estamos falando de países que são distantes, Canadá, Portugal, logicamente traz uma estranheza porque são muito distantes. Apesar de não ser crime, a deputada pode sofrer sanções. Tentamos contato com a deputada por meio do telefone pessoal, mas sem sucesso. A Assembleia Legislativa informou que está averiguando as informações e tomará as providências cabíveis. Os 2 funcionários lotados no gabinete da deputada Maiara Pinheiro foram exonerados dos respectivos cargos nesta quarta-feira. A exoneração tem efeito imediato. E as denúncias envolvendo políticos aqui do Amazonas não param por aí, não. Vou para Manacapuru agora, onde o prefeito Beto D'Angelo contratou uma empresa para fornecer combustível para os veículos da prefeitura. Sabe por quanto? 4 milhões de reais. Esse acordo é mais um que entra na mira das contratações suspeitas lá no município de Manacapuru. Vamos ver. O contrato milionário chega a quase 4 milhões de reais. Um gasto de dinheiro público que acontece justamente quando Manacapuru enfrenta uma das maiores cheias das últimas décadas. É difícil para a população, né? Que paga seus impostos, tem seus direitos e vê ser entre os dedos, passado pelos dedos. A sede do posto Ômega fica situada no bairro da Liberdade, em Manacapuru. Os proprietários Jéssica de Oliveira Monteiro e Raimundo de Souza Monteiro assinaram no final de abril um contrato com vigência de 12 meses para abastecer os carros da Prefeitura de Manacapuru. A recém-contratada possui um capital de 7 milhões de reais. Manacapuru continua sendo castigada pela cheia dos rios e enfrenta ao mesmo tempo uma série de contratações suspeitas. Esta obra, às margens do rio Solimões, caminha a passos lentos. O recapeamento está sendo feito em um período chuvoso. O acesso de veículos está comprometido. Nossa equipe tentou falar com o prefeito de Manacapuru, Beto D'Angelo, e com os proprietários do posto contratado, mas nossas ligações não foram atendidas. Deixe seu recado, você só será tarifado após o final. Até o final dessa reportagem, não recebemos nenhuma resposta da Prefeitura de Manacapuru. Que absurdo, né? Como disse aí o Marcelo Bezerra, nosso repórter, a cidade passando por um momento difícil, como várias cidades do interior do Amazonas, nesse período de cheia. Você viu aí ruas alagadas em Manacapuru, as pessoas aí precisando da administração pública municipal para resolver diversos problemas, né? Para atender a diversas necessidades. E aí o prefeito de Manacapuru, em mais uma artimanha, contrata um posto de combustível por um preço milionário, 4 milhões de reais. Que absurdo! Cadê o Ministério Público? A gente está de olho, com certeza, aí nessas falcatruas em Manacapuru, né? É um absurdo. A gente continua por lá para ficar de olho aí no que o prefeito vem fazendo por lá, não apenas lá, mas em todos os municípios do interior do Amazonas. E olha, vamos mudar de assunto, falar de coisa boa. Essa é para você que quer entender mais sobre o que é ser empreendedor. A partir de hoje, o Sebrae dá início à Semana do Microempreendedor Individual, com uma série de atividades, e o João Luiz Onetti é quem traz os detalhes para a gente. João. Olha só, isso mesmo, o Sebrae Amazonas realiza de hoje até a próxima sexta-feira, dia 21 de maio, a Semana do Microempreendedor Individual 2021, com uma programação exclusiva e muito bacana para microempreendedores e para potenciais empreendedores que querem se capacitar e entender um pouco mais sobre esse universo. Serão mais de 30 atividades de capacitação com assuntos como nota fiscal, imposto de renda, como atrair clientes através das redes sociais, comportamento do consumidor e entre outros assuntos muito interessantes
interessantes. A programação será totalmente online, vai de 3 da tarde até as 10 da noite, de segunda até a próxima sexta-feira. E para participar, o microempreendedor pode acessar o site que está aparecendo aqui na tela e já no ato da inscrição vai ter acesso à programação, vai ter acesso às datas e horários de cada curso, de cada palestra do Sebrae, para que você possa se aperfeiçoar e entender um pouco mais sobre o que é ser um microempreendedor individual. De acordo com o Sebrae, que no Amazonas são 113.500 microempreendedores individuais que têm um faturamento anual de R$ 81 mil, isso aí de acordo com o Sebrae. Além disso, o Sebrae espera atingir com essas palestras e com essa capacitação 10 mil microempreendedores e, claro, capacitar diretamente pelo menos 3 mil mês. Mais informações, como eu disse, é só você acessar o site que está aparecendo aqui na sua tela. Volto com você. Obrigada, João, pelas suas informações mais uma vez. E olha, gente, as inscrições para as vagas do programa Bolsa Universidade encerram às 5 horas da tarde de hoje. Todo o processo seletivo está sendo feito pelo site bolsa.manaus.am.gov.br, que você vê agora aqui ao vivo na sua tela. O programa vai contemplar pessoas de baixa renda com bolsas de estudos de 100%, 75% e também 50% de desconto nas mensalidades durante todo o curso. Isso em instituições particulares da cidade. Você vê aí na sua tela, então, o site do Bolsa Universidade, bolsa.manaus.am.gov.br. Olha, uma grande oportunidade aí para você. Lembrando que as inscrições vão até hoje, às 5 horas da tarde. Tá aí, então, uma boa oportunidade para você. E olha só, a gente vai falar da volta dos agendamentos para visitação no Teatro Amazonas, né? Já voltam hoje, viu, gente? Eu vou voltar ao vivo com o Vinícius Antunes, que tem mais informações para saber. Vinícius, só o Teatro Amazonas que vai voltar com essas atividades por agendamento? Bom dia novamente. Oi, Mariana, de volta com você. Exatamente, como a gente falava mais cedo, algumas flexibilizações foram promovidas pelo governo do estado e nesta terça-feira alguns espaços culturais vão abrir. Entre eles, o Teatro Amazonas, o Palácio da Justiça e o Palácio Rio Negro também, que vão reabrir para visitação a partir de amanhã. Como vai funcionar? Essa visitação vai ocorrer por agendamento no site da Secretaria de Cultura do estado do Amazonas, com um grupo máximo aí de 10 pessoas por agendamento. Por isso, a gente está aqui em frente ao Teatro Amazonas, um dos maiores cartões postais aqui da nossa cidade, para conversar justamente com o secretário de Cultura do Estado do Amazonas, o secretário Marcos Apolo, que gentilmente nos atende nesta manhã. Secretário, muito bom dia para o senhor. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Como é que vai funcionar essa reabertura? O agendamento, como é que ele vai ser feito? Como que as pessoas que querem visitar os espaços podem ter acesso a esse agendamento para conseguir, a partir de amanhã, já estar consumindo um pouco da cultura do Estado? É só acessar o nosso portal cultura.am.gov.br, você vai identificar lá a questão de agendamento das visitas e aí você escolhe o espaço, neste momento agora, ou o Teatro Amazonas, Palácio Rio Negro ou Palácio da Justiça, escolhe o horário, entendendo aí que o Teatro Amazonas estará funcionando de terça a sábado, das 12 às 17 horas, e os outros 2 espaços, o Palácio Rio Negro e o Palácio da Justiça, das 9 às 15 horas. Aí você escolhe lá o agendamento, tendo vaga ainda, vão ser 10 pessoas em cada turno desse, em cada grupo desse, e aí você agenda e vem para cá naquele determinado horário que você definiu e vê um pouco aí, revê o teatro, ou conhece o teatro, e um desses espaços certamente é uma grande oportunidade. Bom, e essas visitas elas estão sendo adequadas às medidas de segurança em relação à prevenção à Covid-19. Algumas adequações, adaptações estão sendo feitas nesse itinerário. Como é que vai funcionar a partir de agora, a partir de amanhã, né, essas visitas com essas alterações? Certamente, a gente está pegando a base do que a gente fez no ano passado, a questão da obrigatoriedade da máscara. O Teatro Amazonas e esses outros espaços têm estrutura de álcool em gel, o distanciamento também está devidamente marcado e a equipe está totalmente orientada para que a gente consiga fazer essa retomada, acima de tudo, com muita segurança. Então, o que a gente pede, acima de tudo, essa conscientização, essa contribuição para que as pessoas utilizem máscara durante todo o percurso e todo esse perímetro, todo esse percurso que vai ser percorrido, ele também foi totalmente pensado para que todo mundo possa visitar tranquilamente. Bom, e nesse primeiro momento, esses 3 espaços estão sendo reabertos, né, mas já a expectativa de reabrir
outros espaços culturais aqui do estado? Como é que está essa discussão aí entre Cultura do Estado, Governo do Amazonas, Fundação de Vigilância em Saúde? Como é que está essa discussão para reabrir outros espaços? Certamente, já está tudo devidamente planejado, a gente só está a cada reunião do comitê entendendo como estão os quadros epidemiológicos, né? Tudo está sendo feito com muita segurança acima de tudo, compreendendo que nós temos aí 57 equipamentos culturais, todos eles, inclusive os que não vão ser abertos agora, já estão sendo preparados e estarão prontos para no momento oportuno a gente possa estar retornando também com essas atividades. Perfeito, então este foi o secretário de Cultura do Estado do Amazonas, Marcos Apolo, lembrando que essa visitação, ela fica aberta de terça-feira até sábado, né? Até sábado, no domingo e na segunda-feira estarão fechados até para fazer as adequações, limpezas e higienização necessária. Outro destaque, né, que a gente colocou aqui nessa informação é que a entrada e a saída desses espaços culturais na visitação serão diferentes, justamente para evitar a aglomeração ali na porta, na entrada desses espaços. Vai ser diferente, as saídas vão ser sinalizadas de forma diferente da entrada para que as pessoas possam sair com tranquilidade, sem aglomerar com outras pessoas. No mais, é isso, Mariana. A gente volta com você com essa notícia boa aqui de reabertura de espaços culturais no nosso estado. Obrigada, Vinícius. Daqui a pouco eu volto com você. Obrigada, agradeço aí ao secretário Marcos Apolo, viu? É sempre bom visitar o teatro. Daqui a pouco a gente fala de enchente, porque eu estou sabendo que as ruas aí do centro de Manaus estão bastante alagadas e eu sei que você vai mostrar esse panorama pra gente já ao vivo. Daqui a pouco a gente volta. E agora eu vou falar de um assunto sério, falar de crimes virtuais. É que o vazamento de fotos e vídeos íntimos sem o consentimento das vítimas é bem mais comum do que a gente imagina. Olha, o número de boletins de ocorrência desse tipo de crime cresceu e muito. Só nos 3 primeiros meses desse ano, os já registrados representam 70% dos registrados em todo o ano de 2020. Vamos ver na reportagem. Dentro de um relacionamento amoroso, vale tudo? Não vale tudo. Eu acho que todo relacionamento deve ter, acima de tudo, um respeito e o limite. E enviar os famosos nudes? Muito. Para apimentar a relação, no caso, vale. Vale muito. Tem que ter confiança na pessoa. Isso, tem que ter bastante confiança. As trocas de fotos e vídeos íntimos são comuns em muitos namoros e casamentos, sejam eles modernos ou não. Só que às vezes, quando o relacionamento acaba, o pesadelo começa. Isso porque essas fotos íntimas, que no início era apenas para esquentar a vida a dois, acaba virando pornografia da vingança. É um ato criminoso que é punido de 1 a 5 anos. E se for ex-companheiro, ex-namorado, ex-marido ou até atual, já entra na área da violência doméstica, tendo um aumento de pena de 1/3 a 2/3 por ser a vingança cibernética. Homens e mulheres podem ser vítimas desse tipo de exposição. De acordo com a Polícia Civil, em mais de 90% dos casos, as mulheres são as mais prejudicadas e sofrem danos sociais e psicológicos. Ela é prejulgada pela família, se ela tem filhos, ela é prejulgada pelos filhos. Muitas abandonam escola, faculdade, são demitidas dos seus empregos ou acabam abandonando os empregos, porque tem uma variante. Numa cidade grande, essa mulher até consegue recomeçar em outro lugar dessa cidade. Mas quando a gente fala de uma cidade pequena, muitas vezes ela se vê obrigada a se mudar dessa cidade. O registro de boletim de ocorrência por vazamento de fotografias e vídeos íntimos cresceu este ano. Em 3 meses, o número de casos já representa quase 70% das ocorrências de 2020. Inclusive até mandado de busca e apreensão do computador, do celular, onde estão inseridas essas fotos, para que esse autor não venha, na verdade, ficar sem a punição devida. As denúncias podem ser feitas pelo site www.delegaciainterativa.am.gov.br. Mulheres também podem procurar uma das 3 delegacias especializadas em crimes contra a mulher, para receber amparo jurídico e psicológico. Olha, é importante denunciar. Doutora Débora Mafra, maravilhosa aí, delegada, sempre fazendo um trabalho atuante aí. Você pode ter certeza que você vai ter as medidas protetivas, porque você não precisa ficar reféns desses homens doentes aí que utilizam as fotos
pornográficas para aprisionar você. Denuncie, isso é muito importante, viu? A gente continua com casos de polícia. Na tarde desse domingo, um homem de 30 anos foi executado. Isso aconteceu na rua São Bento, que fica lá no bairro Cidade de Deus. Vamos ver como é que foi essa história na tela do 6 horas. Enoque Bezerra, de 30 anos, estava acompanhado de um amigo quando foi surpreendido pelos disparos efetuados de um carro branco de marca e modelo ainda não identificados. Por volta de 13h40, a vítima encontrava-se sentada na mureta dessa rua, né? Quando, de repente, um veículo branco, não sabemos a marca, com aproximadamente 4 suspeitos, teria passado. Eles teriam efetuado disparos contra a vítima. A vítima alvejada ainda veio, caiu aqui na rua e supostamente ainda vieram e uma arma de alto calibre continuaram efetuando disparos e levando a vítima a óbito. O perito criminal alegou assim, que o homicídio tem todas as nuances de uma execução. Sim. O dono desta casa estava chegando de carro em sua residência. Ao perceber a ação dos suspeitos, deixou o veículo e correu. Muitos curiosos se aglomeraram para ver a ocorrência. Enoque foi morto com pelo menos 8 tiros pelo corpo com armas de grosso calibre, calibre 9 e calibre 12. Com o impacto dos tiros, a massa encefálica da vítima chegou a parar no muro desta casa. A polícia suspeita de que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas, pois a vítima tinha passagens na polícia por esse crime. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Segundo familiares também, ele vinha recebendo ameaças. Porém, supostamente, todas essas informações eu vou me certificar por meio do inquérito policial e por meio de oitivas e diligências. O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal. É triste a gente mostrar esse tipo de assassinato, né? De pessoas que se envolvem no mundo do crime desde cedo. Esse rapaz era jovem ainda, né? Infelizmente aí, metido no mundo das drogas, metido na criminalidade. E a gente vê que sempre acaba assim, em morte, em assassinato brutal. No próximo bloco a gente vai mostrar que nesse domingo parte do trecho da Eduardo Ribeiro, ali no centro de Manaus, já está alagado, por isso foi interditado. A gente vai mostrar daqui a pouco também ao vivo como é que está o trânsito lá no centro da cidade por conta dessas interdições, por causa da alta, da subida dos rios, né? E a gente vai falar de esporte também, vamos conhecer o fenômeno Kathleen Vieira, é uma amazonense que participa das lutas de MMA e ela participou do programa Momento Norte de MMA também ontem no domingo. Esses são alguns dos destaques, mas tem muita coisa boa para você também no próximo bloco. É claro que você vai ficar com a gente, né? Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já, são 6h37. Mas não tão melhor não, né? E eu procurando a hora... Tava com MMA, né? Não tava aparecendo o relógio. Tá bom. Que onda.
ao vivo com você aqui pela sua TV Norte Amazonas SBT. Agora são 6 horas e 39 minutos na capital do Amazonas. Olha só, nesse domingo, ontem, a Prefeitura de Manaus transportou 600 toneladas de lixo. Esse lixo que foi retirado dos rios e igarapés. Olha só quanto lixo, gente. Estava tudo nos igarapés aqui de Manaus. Esse lixo foi retirado pelas equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, SEMUSP, nos últimos 30 dias. Todo esse material aí foi levado até o aterro sanitário municipal. Vamos ver. Garis e outros servidores trabalham para remover uma verdadeira montanha de lixo. 600 toneladas em mais ou menos um mês, que balsas menores localizadas em pontos estratégicos dos igarapés de Manaus dragaram garrafas, embalagens plásticas, caixas de isopor e muitos outros objetos que não deveriam estar ali. Todo esse lixo chega até os rios e igarapés de Manaus por meio da falta de consciência do cidadão. Diariamente, mais ou menos 27 toneladas de resíduos são retiradas dos igarapés. Mas fica a pergunta, o que será que o poder público pode fazer para minimizar esse custo de mais ou menos R$1 milhão por mês? A resposta pode estar na educação ambiental. Mensalmente, a gente tem retirado do igarapé de Manaus, dos igarapés, algo em torno de 600, 700 toneladas desse lixo. Nós vamos tentar melhorar essa situação a partir da próxima e vocês vão estar aqui, porque nós vamos tentar reciclar esse lixo lá na origem, lá onde ele é retirado, e mostrar para a população que faz isso, que ela poderia transformar esse seu lixo em dinheiro para ajudar na sua própria despesa. Se ações como essa tivessem sido executadas há mais tempo, o cenário dos rios não ficaria desse jeito. Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, o Brasil gera por ano 80 milhões de toneladas de lixo e apenas 4% desse total é reciclado. Aqui em Manaus, a taxa de reciclagem é ainda menor. De acordo com a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, apenas 2,2% do lixo é reciclado. Nós temos 20 pontos de coleta seletiva. Agora nós vamos fazer isso nos igarapés. São mais de 60 quilômetros de orla da cidade de Manaus. Várias comunidades onde já saiu uma balsa hoje para recomeçar essa retirada de lixo. Então a Prefeitura tem... A nossa secretaria tem uma ação e que nós gostaríamos que, se a população pudesse nos ajudar, isso diminuiria e esse recurso, volto a repetir, poderia ser investido em outras áreas da cidade de Manaus. O Brasil perde todos os anos 14 bilhões de reais com a falta de destinação correta dos resíduos. Enquanto não houver políticas públicas eficientes, essas balsas vão continuar assim, cheias de lixo. Que triste é a gente mostrar a quantidade de lixo que tem nos nossos rios e igarapés, né? Parabéns ao trabalho da SEMUSP, secretário Sabá Reis aí, comandando muito bem a Secretaria Municipal de Limpeza Pública. Agora, é preciso, como disse o João na reportagem, consciência da população. Gente, o que custa você jogar o lixo num saco, você armazenar o seu lixo e dar a destinação correta? Não jogue lixo nos igarapés. As nossas águas não são lugar de lixo, não, nem as ruas, nem o chão. Lugar de lixo é dentro do saco de lixo, né? Indo para a destinação, aí para o aterro público. Parabéns aí mais uma vez e a gente pede mais consciência da população. Agora a gente vai ver o que é destaque no Portal Norte de Notícias. Já na tela para mim, o Portal Norte, oportunidade de trabalho. São 208 vagas de emprego disponíveis nessa segunda-feira. Você que está em casa, que precisa de trabalho, que está desempregado, acessa lá o Portal Norte de Notícias que você vai saber quais são as vagas de emprego e como você pode fazer para obter essas vagas. Se você quer saber tudo o que acontece no nosso estado, no Brasil e no mundo, você aponta a câmerazinha do celular, para o QR Code que aparece no cantinho da sua tela, no cantinho do seu vídeo, ou você acessa www.portalnortedenoticias.com.br. É claro, fica por dentro de tudo, 24 horas por dia. Acessa lá o portal que tem muita oportunidade de emprego nessa segunda-feira.
Vamos falar de enchente agora? Vou para Parintins, no interior do Amazonas, onde no sábado, já há 2 dias, o nível do rio Amazonas alcançou a marca histórica da maior cheia já registrada na região desde 2009. Olha, a régua fluviométrica da Defesa Civil chegou a 9 metros e 38 centímetros na ilha Tupinambarana. A gente confere agora na reportagem do Rony Belchior. A certeza de que esta será a maior enchente da história de Parintins se confirmou 1 mês antes da marca histórica e causa apreensão entre moradores e comerciantes da cidade. Aí, se continuar enchendo como está enchendo a água mesmo, a gente vai ter que sair daqui, procurar outro meio para viver. Em 2009, ano da maior cheia já registrada em Parintins, o rio Amazonas alcançou a marca de 9 metros e 38 centímetros. Essa era, até hoje, a maior marca já registrada desde que o Serviço Geológico do Brasil passou a fazer o acompanhamento diário. Com o novo recorte se aproximando, os prejuízos já começam a se multiplicar. A cidade Garantido, onde ficam o curral e os... A gente vai voltar daqui a pouquinho com a matéria do Rony Belchior completinha aí para mostrar a situação da enchente lá no município de Parintins. Vem para Manaus, porque nesse domingo parte do trecho da Avenida Eduardo Ribeiro, entre as avenidas 7 de Setembro e Floriano Peixoto, foi interditado. A água do Rio Negro está invadindo cada vez mais a avenida. Olha, gente, nesse domingo teve muita gente, é claro, né, tirando fotos, os turistas, enfim, muita gente que passava lá pelo centro da cidade e muito comerciante, é claro, reclamando dos prejuízos. A gente confere agora na reportagem do Alex Costa. Relógio municipal, o entorno de um dos pontos mais conhecidos de Manaus está assim, um espelho d'água. Seu Antônio trabalha há 20 anos nessa área. E aí, seu Antônio, será que a água vai invadir tudo mesmo? Vai, já tá chegando já. Tá chegando. Yara trouxe a sogra para passear pelo centro e aproveitou para tirar fotos desse fenômeno natural já conhecido pelos manauaras. É uma foto bonita, mas é triste, porque ela afeta muita gente, principalmente os comerciantes daqui que já estão com essa dificuldade devido à pandemia e mais esse entrave, né? Dona Dolores tem 91 anos e já acompanhou as cheias históricas de 53 e de 2012. Aí ela teve vontade de vir, a gente veio dar uma voltinha aqui só para ela ver. Porque ela já viu a outra, né, maior também. E aí ela teve essa vontade, a gente veio. A cheia do Rio Negro em 2021 promete ser a maior cheia dos últimos 110 anos, desde que o nível do rio começou a ser medido no porto de Manaus. O que de um lado parece ser uma atração turística, do outro é motivo de preocupação para os lojistas, que já começaram a construir barreiras para evitar que a subida das águas, que deve afastar a clientela, cause ainda mais prejuízos. Mesmo com a estrutura construída, isso não garante que a água não vai entrar. Entendeu? Porque dependendo a quantidade de água que vem, ela ainda pode entrar na galeria, entendeu? Então a gente já teve bastante prejuízo agora. A última chuva que deu essa semana, a água entrou aqui, a água bate aqui. E quando os carros passam, aí que faz a onda e a água entra muito mais. Andrea tem uma loja de calçados nesta galeria. Ela reclama da falta de atenção do poder público com os lojistas da área. Na verdade, já era para ter tomado alguma atitude aqui por essa água que está vindo e não está tendo, entendeu? Não veio ninguém conversar com a gente para tomar uma providência, para tentar fazer alguma coisa. A gente mesmo está mandando fazer isso aqui para se proteger, entendeu? Da água, mas se ela vier muito forte, isso não vai conter água. Não vai conter água, entendeu? E vocês podem sentir, é um odor horrível aqui. Entendeu? O cheiro é muito forte porque é água de esgoto, não é nada mais que água de esgoto, entendeu? Isso está prejudicando bastante a gente. Todo dia a gente nem dorme direito mais, porque a gente já dorme pensando, quando a gente chegar amanhã no trabalho vai ser o que? A água vai estar onde? A gente já imagina que a água vai estar ali dentro, entendeu? Tá aí a reportagem do João Luiz Onetti. Então a gente continua no centro de Manaus, dessa vez ao vivo, com o repórter Vinícius Antunes, para mostrar essa situação das ruas já alagadas, interdições. O trânsito com certeza já está bastante afetado por aí, né, Vini? Bom dia novamente.
Bom dia, Mariana, novamente. A situação está complicada por aqui. Na Praça da Matriz, aqui a Praça do Relógio, como é popularmente conhecida, já alguns transtornos têm sido sentidos pelo quem trabalha, para quem circula aqui pela área. Só para a gente ter uma ideia, vamos mostrar como é que está a questão da rua aqui, ó. Já toda tomada pela água. Foram montadas aqui uma ponte para a Prefeitura de Manaus para ajudar na locomoção. Naquela área ali do sinal, a água ainda não chegou até aquele local. Por isso o trânsito, por mais que se complique um pouco por causa dessa via, ainda segue fluindo neste momento, neste horário que é um pouco mais tranquilo. Mas a situação por aqui é muito difícil, viu, Mariana? A gente vai passar por aqui pela ponte, ó, para mostrar ali as dificuldades dos comerciantes que estão por aqui. Lembrando, Mari, o rio hoje está em 29 metros e 64 centímetros, crescendo, segundo as autoridades, né, que fazem o monitoramento, 4 centímetros por dia, e a previsão que estão sendo feitas, né, para o nível máximo do rio nesta cheia histórica é de 3 metros e 35 centímetros. Se essa previsão for cumprida, vai ser a maior cheia da história e com folgas. Vamos tentar conversar aqui com o comerciante para ver como é que está a situação aqui. Amigão, dá uma palavrinha com a gente. Sim. Como é que está atrapalhando isso aqui? Está difícil, até porque pela circulação de pessoas, pelo cheiro que isso traz, está difícil para os comerciantes daqui da área, né? Eu estava viajando, eu cheguei hoje, eu ainda não sei muito bem como é que está a situação dos nossos clientes, né? Porque nós ficamos aqui e os nossos clientes é aqui, ó, a passagem deles é aqui. Hoje que eu vou ver como é que vai ficar o movimento daqui da... Quando não tem essa situação aqui, o movimento é alto? É legal, sim, dá para ir levando, né, a venda, né? Daí então, ó, boas vendas para o senhor, que isso não atrapalhe de toda forma aqui as suas vendas. Então, como eu ia falando, Mari, 29 metros e 64 centímetros hoje, subindo 4 centímetros por dia, o nível do Rio Negro. A gente já vê essa área aqui completamente tomada pela água, né? Lixos boiando aqui, acaba trazendo um mau cheiro também para essa área e afasta, a gente sabe que afasta a clientela porque não tem como se locomover, estacionamento é difícil, a água já tomou, ninguém quer molhar o sapato, ninguém quer perder nada na água e, claro, conviver com esse mau cheiro. Então, deve atrapalhar bastante os comerciantes, a circulação aqui de pessoas. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui para ver como é que está a situação, ó. Aqui pela frente tem outra ponte ali já montada pela Prefeitura de Manaus, mas esse local está totalmente tomado pela água aqui na Praça da Matriz, bem em frente à Praça da Matriz, né? Tá, aqui realmente não dá mais para circular, seja a pé ou com o próprio carro aqui, não dá mais para passar, a água já tomou e as pontes foram montadas para auxiliar nessa locomoção das pessoas que têm que trabalhar, que têm que vir aqui todos os dias. Ó, isso aqui, ó, barreiras já foram montadas pelos comerciantes, ó, para que a água não invada, que é uma barreira de concreto reforçada com madeira, para que a água não invada e prevenir prejuízos materiais em relação a essa água. Porque se invadir esses estabelecimentos, a gente sabe que vai ser um grande prejuízo material para essas empresas. Então elas já montam uma barricada aqui, né, de concreto, já fizeram aqui, ó, o concreto, mesmo que atrapalhe um pouco no acesso à loja, é melhor do que perder aí as vendas por conta disso. Então foram montadas as barricadas e aqui, ó, de cima da ponte a gente vê toda a água montada. Naquela área do porto ali, ó, ainda a água não chegou lá. Se as previsões de 3 metros e 35 centímetros forem cumpridas, é muito provável que a água invada também aquele local. Nós estamos próximos da maior cheia histórica do estado do Amazonas, ainda atrás, se não me engano, de 2005 e, claro, de 2012, que foram as maiores cheias da história aqui do estado do Amazonas. Então a previsão total do índice máximo de água da cheia é de 3 metros e 35 centímetros no final dessa cheia histórica. Mariana. Obrigada, Vinícius, por mais uma participação ao vivo. Vinícius está aí rodeando o centro de Manaus, a orla de Manaus, e nossas equipes também estão espalhadas por diversos municípios do interior do estado para trazer aí a situação da enchente para você. E olha, gente, nesse domingo às 9 da manhã tivemos o programa Momento Norte de MMA, aqui na tela da TV Norte Amazonas. Esse programa é um verdadeiro esquenta para a Copa Norte de MMA 2021. Tem a apresentação da Bárbara Mitoso, a presença do comentarista Choquinho. Eles entrevistaram o fenômeno Kathleen Vieira, é uma amazonense que participa das lutas de MMA. A gente vai ouvir um trecho da entrevista. Vamos ouvir. Copa Norte de MMA 2021. Realização Grupo Norte de Comunicação. Então,
para falar a verdade, eu só tenho a agradecer. Na verdade, não foi muito difícil para ingressar. Eu sempre tive apoio da minha família, né, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Eu sempre costumo falar o quanto isso é fundamental, né, você ter o apoio dos familiares dentro da sua casa. Né? Claro que é difícil em termos de incentivo, patrocínios. Minha paixão maior sempre foi a luta, mas agora eu estou fazendo faculdade de novo, estou cursando educação física aí, que é na área que eu amo, que eu sou apaixonada, e tudo que a gente faz, se a gente ama, a gente é bem sucedido. Então, assim, as coisas aconteceram muito rápido, assim, na minha vida, né? Em apenas 2 anos que eu migrei para o MMA, eu já estava no maior evento do mundo, né, no UFC. Então, na minha primeira luta, eu estava bastante emocionada ali, era um flash, assim, coisas que eu lembro, assim, eu não lembro nem do matchmaker passar a vaselina no meu rosto, assim, mas eu sabia da responsabilidade que era estar ali dentro, né? Eu nunca me contentei só em estar lá dentro do UFC, né? Eu quero fazer história, eu quero um dia chegar a ser campeã, não sei se eu vou conseguir, né? Mas eu vou batalhar duro para isso. E é isso que eu quero, não quero ser apenas mais uma, quero ser uma, se for para ser mais uma, que seja uma das melhores. Foi um pouco difícil me adaptar, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que eu sou muito família, tenho 3 irmãos rodeados ali dos meus irmãos, então essa mudança, assim, foi um pouco difícil, tem dias que são ruins, tem dias que a gente está com saudade da nossa família, mas a gente tem que manter o foco no nosso objetivo, né? É o meu sonho estar ali. As coisas aconteceram muito rápido na minha vida, então eu não tive aquele processo de amadurecimento. Hoje tem vários atletas que têm uma carreira longa no MMA amador e quando está bastante testado, vai para o profissional. Então você vê um atleta que está estreando num profissional num nível técnico absurdo. Então eu não tive isso, foi ali já entrando, saindo na porrada mesmo no nosso estilo amazonense, né? Eu não tive aquela base que ele prepara e eu sou um atleta que estou em desenvolvimento, né? Ainda não cheguei no meu ápice, eu ainda estou evoluindo ainda. E tenho certeza aí que um dia a gente vai chegar nessa disputa de cinturão e um dos meus maiores sonhos é trazer esse cinturão aqui para o Amazonas. Então, eu fico muito feliz, primeiramente, né, honrada. E um dia eu tive uma inspiração e hoje eu sou a inspiração de algumas meninas. Espero que no futuro bem próximo elas me ajudem a dividir esse peso aí de defender essa bandeira, porque não é fácil, né? E, cara, é foco total. Primeiramente, fé em Deus e humildade. Eu sempre costumo falar que para você se tornar um campeão é um conjunto de coisas, não adianta só treinar. É um conjunto de coisas até você entrar ali naquele octógono, né? Determinação, dias ruins vão vir, mas dias bons vão ter também. Cara, humildade e trabalho duro, não tem fórmula mágica não, é isso. Copa Norte de MMA 2021. Realização Grupo Norte de Comunicação. A Kathleen é um fenômeno, né? Uma inspiração pra gente. Olha, o programa Momento Norte de MMA tem transmissão pela TV Norte Amazonas, TV Norte Boa Vista, TV Norte Tocantins e também a TV Band Roraima, pelas redes sociais e pelo portal Norte de Notícias, viu? Todo domingo, a partir das 9 horas da manhã, tem muita emoção aqui na sua telinha, aqui no SBT e também nas afiliadas, nos outros. A gente vai mostrar a programação da emissora porque a gente está encerrando. Vamos mostrar ao vivo ainda as imagens de como está o centro de Manaus hoje. Você que passa pelo centro de Manaus, motorista, fica atento. A gente vai mostrar aí, evite passar por aquele local, a não ser que você realmente necessite. E você continua com a gente, porque às 10 da manhã tem o programa Na Mira, às 11 horas tem o programa Agora e às 18h15 tem o Norte Notícias ao vivo para você. A gente vai ao vivo agora para o centro de Manaus, aí, ó, mostrar aí, ó, perto ali do Porto de Manaus, né, próximo ali à Praça da Matriz, a água já invadindo as ruas no centro da capital, algumas interdições já feitas, o trânsito já fica bem diferenciado por lá, então motorista, atenção, teremos agentes de trânsito no local orientando os motoristas, mas de fato está se concretizando o que disseram os especialistas, que poderemos ter esse ano a maior enchente da história do Amazonas. Nós já estamos com 29 metros e 64 centímetros. Esse é o nível atualizado do Rio Negro.
Então é isso, daí você continua vendo imagens ao vivo do centro de Manaus, você continua ligadinho com a gente na nossa programação. Nossos repórteres saíram cedo de madrugada para ir para vários municípios do interior e trazer essas informações para a gente. Vinícius continua lá no centro ao vivo também, tá ali o agente de trânsito monitorando, orientando o pessoal. E você que está se preparando para sair de casa, preste atenção, veja aí como é que está o centro da capital. Fica ligadinho aí, porque já há interdições nessa área da cidade. Obrigada pela companhia. Você continua com a gente nos programas durante o decorrer do dia e eu te encontro amanhã, ao vivo, às 6 em ponto. Até lá!